Dragolord de Gelo. Parte 15. 1. Cadê aquele outro? O que aconteceu? Havia uma expressão estranha nos rostos de todos os anões quando Ainz entrou na sala. Aquele que falou por eles foi bem, todos pareciam iguais aos olhos de Ainz, então ele não tinha ideia de quem era. Tudo o que sabia era que certamente não era o comandante-chefe. Ele começou com agradeço por recuperar a capital real e lançou uma longa série de agradecimentos, o que fez Ainz se sentir cansado. Então, quando já tinha se esquecido do que estavam falando inicialmente, o humor do comandante-chefe mudou. Há também outro assunto que devemos oferecer nossas sinceras desculpas, Vossa Majestade. O lingote que confiou a nós foi roubado pelo forjador-mestre, que fugiu da nação. No momento, estamos procurando por ele, mas não tivemos sorte em encontrá-lo. Vossa Majestade nos deu aquele lingote e sua confiança, mas ainda assim um incidente como esse ocorreu da nossa parte. Não sabemos por onde começar a pedir desculpas. Os anões se curvaram como um só. Francamente falando, Ainz não tinha ideia do que estava acontecendo. Por isso ele perguntou: por que ele faria algo assim? Fugir com o lingote significava que poderia vendê-lo para alguém? Era tão valioso assim para perder sua posição como um dos conselheiros da nação dos anões? Por um momento, Ainz pensou na possibilidade de haver um jogador envolvido, movendo seus peões secretos na nação anão. Contudo, um jogador não precisaria de um lingote como aquele. Não era valioso o suficiente para fazer as pessoas abandonarem sua posição, mesmo para jogadores de nível muito baixo. Sendo esse o caso, teria sido mais vantajoso manter seus subordinados escondidos em uma posição de poder. Não sabemos. Honestamente não sabemos. Nenhum de nós faz ideia do porquê ele faria um ato tão precipitado. Então, minha próxima pergunta: e a armadura que eu encomendei? Os anões trocaram olhares. Não podemos nos desculpar o suficiente por isso. Mesmo tendo deixado a espada curta, ele pegou o lingote e não podemos devolvê-lo ao senhor. Nós já enviamos grupos de busca e iremos devolvê-lo assim que o encontrarmos. Então, se permitir, aceitaria um substituto para a armadura. Embora não seja nada comparado ao lingote que o senhor nos confiou, é o maior empenho que podemos fazer. Planejamos preparar 3 conjuntos de cota de malha de adamantite e depois encantá-las com o melhor de nossa capacidade. Se deseja um escudo, podemos criar um para o senhor que não seja Orixalcum. Agora, se ele fosse um cliente mal intencionado, seria a melhor hora para fazer uma ceninha de drama. No entanto, Ainz não queria ser um cliente assim. Ainda assim, a perda do lingo. Será que é um problema? Não é raro, eu tenho muitos mais como aquele, e eu sei que o metal não é encontrado aqui, mas talvez em outras regiões seja comum. Sendo esse o caso, será melhor ter mais armaduras, não? Até porque vão encantá-las também. Além disso, mesmo que encontrem o lingote, não vão pedir de volta os itens que já criaram, né? Até que é um bom negócio. Creio que as circunstâncias não me deixam opções. Então, vamos deixar as coisas nisso. Discuta isso com o Zemberu mais tarde e prepare o que ele desejar. Os anões suspiraram de alívio. Ele deveria ter dado uma de difícil. Ainda assim, seria ruim se duvidassem de sua soberba devido à mesquinhez. Nesse caso, talvez aceitar sua oferta permitiria que outros o vissem como uma pessoa generosa. Acho que posso pedir mais umas coisinhas. Bem, posso adicionar uma coisinha a mais. O que seria, Vossa Majestade? Suas vozes indicavam que todos estavam de guarda. Não há necessidade de ficarem tão tensos. Não é um grande problema, afinal. Eu simplesmente desejo o apoio do seu país para o recrutamento de ferreiros rúnicos. O que o senhor quer dizer com isso? Poderiam realizar uma cerimônia local e fazer um anúncio público de que trabalharão em minha nação. Isso certamente os faria felizes. Os anões se entreolharam e assentiram instantaneamente. Perfeito. Meu país cuidará do serviço de buffet. Fazer os preparativos vai levar algum tempo, então eu espero que não se importem se eu ficar mais um pouco. Não houve objeções dos anões. Ainz sorriu por dentro. Agora não precisaria voltar para Irrantel tão cedo. No começo, ele achava que teria que gastar mais tempo com tudo isso, mas no fim havia recuperado a capital real em um piscar de olhos. Isso foi ruim. A primeira razão foi porque ele queria informar a Albedo sobre o pedido de vassalagem do Império usando mensagem, para que ela pudesse planejar com Demiurgo. As coisas seriam muito ruins se ele estivesse presente. Portanto, Ainz precisava de um motivo para não voltar. Além disso, ele queria melhorar seu relacionamento com os anões, que também era uma razão muito compreensível. Ainz também queria aprender 3 informações da cidade dos anões. A presença ou ausência de jogadores. Mesmo não tendo nenhum agora, ainda poderia ter havido no passado. 2. Investigações adicionais de runas e informações relacionadas. Ele não sabia o suficiente a respeito.
Ele já havia aprendido bastante com os ferreiros rúnicos, runas existiam há muito tempo, mas não estava claro quando exatamente elas apareceram e quem as apresentou. Parte da razão foi o caos do ataque dos deuses demônios, mas os livros de Egimal não continham nenhuma informação sobre isso, e nem o tesouro. 3. Conhecimento sobre metalurgia e minérios. Agora que ele tinha recrutado os ferreiros rúnicos para sua causa, tudo o que tinha que fazer era lentamente fazê-los vazar essas informações. Todavia, não parece haver nenhum dos minérios prismáticos aqui, como esperado. Quanto ao segundo ponto, Ainz pretendia fazer com que os anões descobrissem mais quando voltassem à capital real no futuro, razão pela qual ele precisava de uma amizade firme com eles.